Estamos de volta falando de cinema e, claro, dos nossos talentos aqui do Maranhão. No 36º Guarnicê de Cinema, realizado aí no início de outubro, o longa-metragem Luíses, Só o Realismo Maranhense, rodado aqui no estado e produzido pelo grupo Éguas Coletivo Audiovisual, foi destaque e ganhou 3 prêmios: melhor direção de arte e melhor ator. Hoje aqui no programa eu recebo aqui a turma que produziu esse filme, né? A gente está aqui então com a Casey, Lucian e o Kenny, eles que são aqui, fazem parte da produção do filme. E vamos contar um pouquinho dessa história, né, gente? Sejam bem-vindos ao programa M. Obrigado. Vamos falar um pouquinho desse filme, do projeto em si, um pouco da história para passar para quem está em casa. Bom, o filme ele está em produção há um ano, né? Que a gente está trabalhando nele. A gente se conheceu no Festival Guarnicê do ano passado e a gente acabou fazendo um grupo lá por causa das oficinas, né? E aí a gente decidiu continuar se encontrando para poder produzir, trocar uma ideia e continuar produzindo alguma coisa. Vocês se reuniam? Me conta como é que foi esse encontro de vocês, na verdade. Primeiro o contato foi pelo Facebook, né? A gente fez um grupo. A priori a gente não sabia se ia ser um cineclube ou uma produtora mesmo. E a gente começou a se encontrar no Chico Discos, que é um bar do Reviver. E a gente começou a fazer as reuniões lá e foi quando surgiu a ideia de fazer um curta chamado Luíses. Quem teve a ideia primeira foi o Kenny Mendes, de colocar todos os personagens com o nome de Luiz. Ideia, a gente estava naquele período antes dos 400 anos de São Luís. Sim, São Luís. Aí a gente queria fazer alguma coisa relacionada com isso, assim, com a cidade. Com a cidade, que tivesse alguma coisa, que desse uma linkada aí, uma coisa meio que, vamos ver assim, fantasia com o real. Isso, seria exatamente. Isso, mais ou menos, E aí né? surgiu o Éguas Coletivo Audiovisual, né? Que são 12... Não, adorei o nome, Éguas, né? É bem maranhense. É a expressão mesmo, Éguas. Bem maranhense. Essa é a intenção também, né? Gente, me fala do roteiro. O que foi que inspirou vocês a trabalhar dessa forma, fazer esse roteiro ligado exatamente à nossa cidade? Então, assim, eu sou de Minas Gerais e quando eu cheguei aqui eu percebi que assim, a São Luís, o Maranhão, tem uma cultura riquíssima, pessoas maravilhosas, mas assim, tá meio renegado assim, a questão de políticas queixas, públicas. Né? E eu percebi que o pessoal tinha um jogo de cintura para poder conseguir sobreviver, apesar desse descaso do poder público, da política, que é comum no Brasil, mas eu acho que aqui no Maranhão está um pouco além, assim. Entendi. Então a gente tentou dar um resgate também nessas questões. No filme vocês seguem meio... vocês fizeram tipo um documentário? Vocês contam com a opinião de pessoas? Como é que é? Não, é uma ficção, né? É uma ficção, mas ela reúne também parte documental. Toda ficção tem que ter um tem lado que ter um pouquinho de verdade ali, né? E aí tem algumas entrevistas com personagens reais, mas também tem essa parte de ficção que mistura esses personagens que a gente encontra no dia a dia. O estudante, a enfermeira, o médico. E aí o roteiro vai se desembolando nisso e fazendo crítica social, trazendo poesia, trazendo a arte maranhense, o tambor, e enfim, é uma mistura muito interessante. Que vira meio que um grito aí, né? Mostrando um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da nossa gente, mas também mostrando o descaso, né, que a gente sofre, infelizmente. Foi exatamente isso que a gente sentiu depois do lançamento, assim, quando o pessoal assistiu o filme lá no Festival Guarnicê. A gente viu que as pessoas se sentiram representadas pelo filme. Isso foi muito gratificante, assim, a gente poder dar esse retorno a tudo que o Maranhão proporcionou pra gente. Legal. E não é só o descaso político também, como o descaso de empresas como a Vale, que fazem absurdos no Maranhão e na África. Então a gente tenta questionar coisas que não se encontram na televisão, assim, também. Entendi. Vocês tentam mostrar o outro lado da coisa, assim, de uma forma... Bem crítica. Crítica, mas artística, né? Sim. Vamos dizer assim. Gente, como é que foi essa experiência para vocês? Porque eu imagino que seja uma coisa bem difícil, tá? Porque aqui a gente trabalhar, fazer coisas que precisam de incentivo, normalmente é bem difícil. Como é que foi a experiência de vocês fazer cinema no Maranhão? Bem, foi bem problemático, porque isso é uma coisa que a gente coloca também em pauta no filme, que nós não temos edital público de cinema no Maranhão. Então, foi muito difícil para a gente, né, conseguir tudo, e a gente agradece a todos
que colaboraram com o filme, contribuíram de alguma forma, direta ou indiretamente, porque o filme ele foi todo colaborativo. E a gente foi para a rua, né? A gente fez uma faixa para fazer hospedagem, para conseguir dinheiro para a gente poder... chegou aí até algumas empresas e mostrar o projeto, roteiro, ver se alguém se interessava, tudo. Mas pelo fato de ser algo... Um roteiro muito crítico. Um roteiro crítico, ninguém quer se associar, assim. Entendi. A pessoa tende a se manter em cima do muro, né? Aí a gente pensou, vamos surgiu pra a ideia rua de e fazer vamos hospedagem. pedir um povo. Aí a gente foi fizemos uma faixa, fomos pro semáforo e fomos pedindo carro a carro. Sério? Vocês uma conseguiram ajuda. juntar quanto, gente, nessa brincadeira? Teve a festa Sol Realista Isso. A também. gente produziu uma festa, convidou alguns amigos que tocam para expor alguma coisa. Valorizando a cultura local, né? Artistas maranhenses também. A gente fez umas intervenções na festa, né? Então, porque o que a gente pedia nos sinais era cultura e não esmola, né? E que isso aproveitava para falar que a gente não tem edital de cinema. As pessoas até ficavam assustadas. Não tem. A gente arrecadou R$ 1.200, né? R$1.200. Foi uma quantia ridícula, né? Se for pensar. Nós vamos fazer filme, gente, R$1.200. Um longa-metragem. Um longa-metragem não dá. R$1.200 você não consegue fazer quase nada, porque só equipamento é um absurdo. Mas também o filme é todo colaborativo. Se fosse realmente pagar as pessoas, né? Só que todo mundo se uniu acreditou na ideia, né? Todo mundo apostou. Atores, equipe, todo mundo foi... E o que a princípio seria um curta, acabou virando um longa aí, né? Eu soube que foi aplaudido de pé lá, que todo mundo adorou. Um maior sucesso. Foi muito gratificante pra gente, assim, as pessoas encontram na rua assim, tu não é do Luizes? Poxa, cara, que filme massa, não sei o quê, parabéns. No dia seguinte da exibição me ligaram emocionados, assim, falando, ainda bem que vocês fizeram isso, sabe? Foi muito importante vocês fazerem isso para a cidade. Todo maranhense tem que assistir esse filme. Eu acho que todo maranhense e talvez todo brasileiro, porque a gente também critica a política de modo geral, né? Os políticos, eles preferem dar valor ao poder do que às pessoas, né? E a gente tenta mudar isso no filme. Pois é a ideia da gente, né? A gente tem vontade de mudar isso e eu acho que, gente, vocês estão de parabéns. Quanto mais trabalhos forem feitos assim, melhor a nossa sociedade vai ser. E vocês estão de parabéns não só pelos prêmios, mas pela iniciativa, que foi fantástica, realmente. A gente vai só para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já que a gente vai falar de influências no cinema.